Um tempinho atrás eu disse aqui no programinha no canal que eu não acompanho os materiais da Bonelli. Não acompanho não porque eu tenho alguma coisa contra a Bonelli, mas é por uma questão de escolha mesmo. A gente não tem dinheiro para comprar tudo, então a gente acaba escolhendo um material e deixando outros para trás. No caso, eu acabava deixando o material da Bonelli para trás. E quando menino eu lia bastante Tex, eu li bastante Tex e também gostava muito de Zagor, mas enfim, não dá para ficar acompanhando as coisas como a gente gostaria, não é mesmo? As limitações financeiras não permitem e também existe a limitação de tempo, né, que vai juntando muita coisa e a gente também acaba não dando conta. Mas no caso, eu acabei lendo 2 materiais da Bonelli, sim, meus amigos, e como eu li, é bom que eu compartilhe com vocês. No caso, o volume 3 do Nathan Never e também o volume 3 do Nick Rader. Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi. Meu nome é João e hoje a gente vai conversar sobre esses 2 materiais. A editora Mitos me mandou esses 2 materiais publicados pela Bonelli. E sim, o João conseguiu aí uma parceria com a editora Mitos, então de vez em quando vai chegar um gibizinho ou outro da Mitos aí que a editora vai ter enviado e eu vou fazer resenha para vocês aqui no canal, mas não se preocupem que a honestidade desse que vos fala e também o meu comprometimento com vocês é maior que com qualquer editora que eu venha fazer parceria. Vocês são muito mais importantes nesse sentido, porque o canal não faz sentido nenhum se vocês não estiverem aqui comigo, não é mesmo? Então, não se preocupem que tudo vai caminhar dentro da forma mais transparente possível, como sempre aqui no canal. Falando agora então dos materiais aqui que a editora Mitos me mandou, começando pelo Nathan Never, que é o volume 3, e uma das preocupações que eu tive na hora de ler esse material foi, cara, número 3, coisa começando, como é que vai ser, como é que eu vou falar de um material que já está no meio do caminho. A boa notícia é que o arco começa aqui, tá? E como eu nunca tinha lido nada do personagem, deu para entender numa boa tudo, porque o arco começa aqui, e também no comecinho do volume tem um texto contextualizando você sobre a história e a própria criação desse arco. Então isso ajuda bastante na hora que a gente vai ler. O arco aqui especificamente conclui na edição de número 4, né, que vai ser agora em outubro. Ou no mês, né, no corrente mês de outubro. No caso, então, voltando especificamente para a história, tem um jovem que acaba se matando, e esse jovem que acaba tirando a própria vida, ele trabalha para um grupo militar, e esse grupo militar está ali fazendo uns determinados testes que acabam resultando no suicídio desse jovem. A mãe dele, entretanto, não acredita que ele tenha se matado. Ela acha que a causa da morte dele foi provocada, e mesmo que todo mundo esteja dizendo que ele se matou, ela acha que fizeram alguma coisa para forçar, para induzi-lo ao suicídio. Ela então vai atrás do Nathan Never, a fim de que ele investigue a situação e possa, com isso, trazer a paz ao coração dela como ela deseja. Ele então se infiltra dentro dessa base militar, começa a conhecer as pessoas ali, e a trama começa a se desenvolver para valer a partir deste momento, onde os personagens que parecem ser os antagonistas, né, vão sendo apresentados pelo autor, e a investigação ela vai começar a ganhar o seu ritmo. Não é uma história que tem um ritmo acelerado, pelo contrário, o autor trabalha as coisas lentamente, apresentando os aspectos, as motivações, como é o local, o que está acontecendo. Então ele procura, dentro desse cuidado, envolver bem o leitor dentro da trama. Uma trama que me agradou, eu comecei a ler e fiquei bem curioso em relação à história e em como a trama poderia se concluir, né? Que no caso só será no volume 4. E eu gostei do que vi aqui. É um quadrinho interessante, é um quadrinho bacana, e para mim que nunca tinha lido nada do personagem, foi para mim uma grata surpresa nesse caso. Eu dou uma nota 8 para esse material e acho que vale a pena dar uma conferida por ser um material assim que tem uma trama investigativa bem trabalhada. Por outro lado, temos aqui também o Nick Rader, né? Que no caso já temos aqui um policial que é tido como, chamado pelos fãs da Bonelli, de Tex de Nova York. E o Nick Rader, ele vai se juntar ao departamento de polícia de Nova York, lá na questão dos crimes de homicídio,
por quanto que tem um serial killer em Nova York que está matando atrizes que trabalham na indústria pornográfica. O cara se acha um enviado de Deus para tirar a vida dessas mulheres, usa textos bíblicos para justificar o que está fazendo, bem como as experiências que ele teve com o pai, algumas experiências ruins também que ele teve se envolvendo com determinadas pessoas. E isso aí acaba então sendo algumas das motivações dele. Eu não posso entregar para vocês, senão vai ficar meio, né, sem graça, mas ele tem o serial killer tem as motivações dele, então o departamento de polícia se junta para poder pegar o sujeito. Então a trama ela vai estar em torno dessa questão do cara que está matando as mulheres e da polícia perseguindo ele, tentando descobrir quem é, a fim de que possa pôr fim nos seus crimes. É uma história interessante, é uma história que é trabalhada, na minha opinião, já de uma forma muito mais rápida do que foi o caso do Nathan Never, e eu assim não me senti tão preso à história ou fui tão pego pela história como no caso do Nathan Never. Eu achei o Nick Rader um pouco mais fraco. E nesse caso, assim, se eu tivesse que escolher entre os dois, se eu tivesse que colecionar um dos títulos, eu escolheria o Nathan Never por essa edição, se fosse o caso. Você só pode ler essa edição para tomar uma decisão. Eu tomaria a decisão pelo Nathan Never, porque eu achei ele de uma história de melhor qualidade. Já o Nick Rader é uma história interessante, mas eu acho que falta um pouquinho, não sei, cara, falta algumas coisas na história para ela ser mais chamativa, mais envolvente e chamar a pessoa realmente para dentro da história e falar assim, cara, eu me apaixonei pelo personagem. Sinceramente, eu não me apaixonei pelo personagem porque eu não achei ele isso tudo, sabe? Eu acho que, de certa forma, o departamento de polícia acaba sendo o protagonista da história em vez do Nick Rader, na minha opinião. Embora lá no final da história ele que acabe lutando contra o bandido e tudo mais, ainda assim o grupo chama mais atenção do que o personagem em si. Que nota que eu dou pro Nick Rader? Pro Nick Rader eu dou uma nota 7, tá? E se tivesse que escolher entre ambos, eu escolheria o Nathan Never. E, a exemplo do Nathan Never, vale mencionar, tá? Também tem um texto no começo, tá? Que vai estar contextualizando você em relação à história. Diferente do Nathan Never, aqui a trama está toda fechadinha em 100 páginas nessa edição. Bom, galera, é isso daí. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e dê uma força para o canal crescer. E se você acompanha esses materiais da Bonelli, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre os personagens, sobre as histórias e coisa e tal, que isso pode também despertar o interesse de outros leitores nos materiais da Bonelli, né? E também me ajudar também a conhecer melhor os personagens. No mais, galera, eu fico por aqui. Logo, logo eu tô voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.